Olá, Masterfan, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar início às nossas aulas do curso do AutoCAD. Esse é um treinamento gratuito que a gente vai começar a exibir aqui no nosso canal, e essa é a primeira aula, uma aula de introdução, para que você saiba como é que a gente vai trabalhar nesta ferramenta. É importante, antes da gente começar, que você entenda que o AutoCAD não tem um padrão de ensino. Então você vai ter diversos conhecimentos sobre o AutoCAD, vai ter diversas pessoas falando sobre o AutoCAD de outra forma. Essa maneira é a maneira que eu trabalho e que eu ensino aos meus alunos, e é um método que tem dado certo para a grande maioria das pessoas. Então, se você já conhece, já usa o AutoCAD, talvez algumas coisas que eu fale aqui não seja aquilo que você está habituado a usar. Mas eu também quero deixar bem claro que não existe maneira certa de se trabalhar no AutoCAD. Como eu sempre falo, existe maneira prática. Você pode trabalhar da sua forma. O que eu quero fazer é ajudar as pessoas a trabalharem de uma forma prática com o AutoCAD da mesma forma que você já trabalha. Então vamos lá. Para começar, eu vou estar explicando aqui como é o método de ensino da ferramenta AutoCAD, para que as pessoas, principalmente quem está iniciando, tenham uma bagagem já sólida para poder definir o seu projeto. Uma coisa muito importante que a gente deve saber desde o início sobre o AutoCAD. O AutoCAD é uma ferramenta que existe para diversas áreas, e essa plataforma que eu vou estar trabalhando do AutoCAD é o que geralmente a gente chama de AutoCAD genérico. Ele serve para todas as áreas. Porém, você deve pensar o seguinte: se ele é uma ferramenta para diversas áreas, quer dizer que tem muitas ferramentas aqui que eu, na minha área de arquitetura, na minha área de design de interiores, eu não vou precisar estar trabalhando com essas ferramentas constantemente. O que a gente vai fazer e aproveitar do AutoCAD é aquilo que realmente ele tem de melhor. E para você trabalhar bem no AutoCAD, você deve conhecer as ferramentas iniciais do programa, e aí você poder direcionar para a sua área, seja arquitetura, seja engenharia, seja mecânica, seja design de interiores. Você é que vai definir qual é o segmento que você vai trabalhar. Nesse momento, eu quero dizer a você o seguinte: o AutoCAD não quer dizer que ele é a única ferramenta CAD que existe. Existem outras plataformas que você pode trabalhar, como por exemplo o ZWCAD, o ProjectCAD, o IntelliCAD, o ArchiCAD também, tá certo? Mesmo o ArchiCAD sendo voltado mais para uma coisa parecida com o Revit, né? Então você vai ter também essa plataforma, e existem diversas outras, inclusive o CorelCAD também. Então, gente, você vai escolher qual é a melhor ferramenta para você trabalhar. Entenda que CAD é a linguagem, que traduzindo assim diretamente quer dizer desenho auxiliado por computador. AutoCAD vem do Autodesk, que é a empresa que fabrica essa ferramenta, ok? Mas aí você pode trabalhar com diversas outras. Inclusive o ZWCAD, por exemplo, ele é muito similar ao AutoCAD, tanto na interface dele como no uso das ferramentas. Existem algumas outras funções adicionadas que, assim, como o AutoCAD é uma plataforma um pouco mais fechada, ele segue sempre aquela mesma linha e dificilmente ele coloca novidades na plataforma. O AutoCAD ele foi criado por volta de 1982 e até hoje é uma das ferramentas mais utilizadas para a criação de projetos. Ele é realmente uma ferramenta como se fosse a sua prancheta virtual. Você vai ter aqui todos os recursos para você poder trabalhar. Você, inclusive, quando inicia a primeira vez a tela, ele tem esse formato aqui com esse papel milimetrado. Ele lembra muito realmente a ideia de desenho técnico. O AutoCAD ele é uma ferramenta técnica, ok? Nessa aula de introdução, eu quero apresentar para você aqui o uso da ferramenta. E inicialmente, as configurações que você vai precisar fazer no AutoCAD são bastante simples. A primeira coisa que você deve observar é o modo de trabalho inicial do AutoCAD. E também eu já adianto para você que o AutoCAD é uma ferramenta muito simples de se trabalhar. Apesar dele ter todas essas ferramentas que você vê aqui em cima, olha,
ele é uma ferramenta muito simples, não tem tanta dificuldade para a gente poder desenvolver. O que a gente precisa ter é um método certo para desenvolver o uso da ferramenta. Então vamos lá. O que você vai fazer para poder começar é escolher qual é o modo de trabalho, qual é o template inicial do AutoCAD. Eu vou selecionar aqui através das opções, que é essa letra A grande aqui, olha, e vou selecionar na minha configuração aqui a opção Novo. Em Novo, você vai escolher qual o template de trabalho. Template quer dizer que é o modelo inicial. Você praticamente vai trabalhar com dois modelos para que você inicie. Você pode escolher o modo ACAD e o modo ACAD ISO. Qual vai ser a diferença entre os dois? Para que você comece a trabalhar no seu modelo de desenho, você deve escolher qual é a unidade de trabalho que ele vai salvar os seus objetos. Nesse caso aqui, eu me baseio no que ele vai salvar na hora que eu escolho os blocos. Observe, eu vou selecionar aqui a opção ACAD, vou clicar em abrir e vou fazer um desenho qualquer, muito simples. Vou selecionar aqui uma ferramenta retângulo e fazer um retângulo aqui na tela. E em seguida eu vou selecionar esse objeto, vou digitar B, Enter e vou observar aqui, olha, a unidade que ele está salvando. Olha só. Ele vai estar salvando na unidade polegadas. E isso aqui para a gente, mais para frente, vai ser um pouco complexo para a gente poder trabalhar. Na verdade, eu utilizo o AutoCAD e você vai aprender esse método também, que é trabalhar com ele sem alterar a sua unidade. Definir apenas a unidade de desenho. Essa unidade de desenho do AutoCAD, a gente vai converter ela no final do processo para poder imprimir. Entenda que a opção mais complexa, desde que eu trabalho com o AutoCAD até hoje ensinando para os meus alunos, é sempre a opção de impressão. Então, o foco principal é a gente criar um modelo de desenho para que a gente consiga imprimir bem o nosso projeto. Eu vou fechar essa opção e vou recomeçar no meu desenho agora escolhendo o meu desenho número 1, que ele está com a opção ACAD ISO. Veja a diferença, eu vou criar novamente aqui um retângulo qualquer, selecionar e clicar B, que é a opção criar bloco. Observe agora qual a unidade que ele vai estar salvando aqui, olha. Ele agora vai salvar em milímetros. Aí pode ser que alguém que já use o AutoCAD diga o seguinte, né? Não, mas aqui é só você mudar para a unidade que você quer trabalhar no seu bloco. Geralmente, quando você muda essa opção, o que é que acontece? Ele redefine o bloco para um tamanho menor do que o que você está desenhando, já que você está alterando a unidade dele. Para que a gente não tenha esse problema e também para que a gente não deixe o programa mais complexo, né? Vamos escolher esse método de trabalho. Eu vou escolher Novo, vou escolher ACAD ISO e vou clicar em abrir. Então, o meu processo de trabalho, vou fechar esse outro aqui, essa outra aba, vai ser esse daqui, tá certo? Eu inicio escolhendo o meu template. Depois que você escolhe esse template, ele vai ficar salvo e você vai poder usar por todo o processo que você vai desenvolver de agora em diante no AutoCAD. Entenda que você vai ter diversas formas de trabalhar no programa. Não existe uma maneira certa, não existe um manual do AutoCAD dizendo que você deve trabalhar assim ou deste jeito, ou da maneira que eu estou ensinando aqui. Eu vou ensinar apenas o método para que você consiga desenvolver o seu trabalho. Na próxima aula estaremos ainda conhecendo um pouco mais da interface do AutoCAD. Até lá!